primeiro tudo bem com vocês? Bom, essa semana a gente vai falar sobre função inversa, tá? Estará lá disponibilizado no Google Classroom também para vocês darem uma olhadinha na aula de função inversa, que nessa aula foi dada pelo professor Anthony, tá? E ele deu uma aula de função inversa, né, naquele mesmo esquema, dividido em 2 vezes na semana, tá? E aí a gente vai conversar um pouco nessa videoaula de hoje sobre função inversa, esse início, tá, de função inversa, um pouquinho da definição, para a gente depois entrar propriamente dito no assunto, tá? De antemão eu quero falar para vocês que função inversa ela tem uma característicazinha que a gente tem que estar bem situado na teoria de funções, porque a função inversa só é possível, a função inversa de uma função, né? Só é possível se a função original ela for uma função bijetora, tá? Mas assim, da mesma forma como o professor Anthony abordou lá na videoaula dele, né, pelo EducaPE, lembrando que vai estar lá disponibilizado no Google Classroom, eu vou pular um pouquinho essa parte de teoria de funções, né, dessa questão de... Porque para a gente saber se uma função pode ter a sua inversa, ela tem que ser bijetora, que significa ela ser injetora e sobrejetora simultaneamente. Mas depois eu vou voltar com um vídeo, tá? Para a gente verificar o que realmente está querendo dizer. Então, inicialmente, a gente vai pular um pouquinho essa parte. Inclusive, uma das, vamos dizer assim, interessante a gente observar que uma das etapas para a gente ver se a função admite a sua função inversa, em geral eles falam, a gente pode falar assim, função invertível, tá? É verificar se a função é sobrejetora. Mas, a princípio, a gente vai pular essa etapa e suavizar o assunto, vamos dizer assim, passar para vocês de uma forma que seja de antemão um pouco mais prática, um pouco mais fácil de observar, tá? Mas guarda aí essa questão, né? Esse questionamento. Bom, aí eu estava procurando, eu fui até pesquisar, né? A palavra inversa, né? Aí a gente acaba achando várias definições, né, aí no português, independente da matemática. E a função inversa, quer dizer, não a função inversa, né? A palavrinha inversa significa... uma das definições que eu vi assim foi uma proposição, né, em que os termos vão estar de modo inverso. E aí essa questão dos termos estarem de modo inverso, aí do lado do inverso tem entre parênteses, né, virado no sentido contrário, tá? Aí eu pensei logo o que? Virado no sentido contrário, né? Um exemplo, se você pegar uma blusa sua, né? E aí de repente aí coloca para lavar, e quando você pega lá sua blusa novamente, ela tá, o que a gente costuma dizer, pelo avesso, né? Vamos dizer, você não vai vestir ela daquela forma que ela está, porque ela está virada pelo avesso, né? Está pelo avesso. Então assim, avesso também tem na sua definição inverso. Também você pode analisar isso, você pode observar isso, você pode até falar dessa forma, que ela está no sentido inverso. Então, isso é uma questão só para a gente ilustrar na parte de português, vamos dizer assim, né? O significado das palavras em português. Mas na matemática, a função inversa, obviamente, a gente vai ter outra definição, outra situação. E a gente pode lembrar o seguinte, o inverso de um número. Quando a gente fala o inverso de um número, e aí? Eu digo 9, por exemplo. Quem é o inverso de 9? Bom, o número 9, a gente sabe, né?
que é como se tivesse um número 1 embaixo do 9, por mais que ele não apareça, como se fosse uma fração, 9 dividido por 1, uma fração aparente, né? 9 dividido por 1, a gente sabe que é 9. Então, o inverso seria a gente trocar o numerador aí na fração pelo denominador. Aí seria o inverso. Então, um exemplo, 9, eu teria 9, como eu, assim, a gente tem um embaixo, mas a gente não precisa escrever. Então, o inverso é 1 sobre 9, tá? Então, o 1zinho que a gente nem via lá no 9, passa para o numerador dessa nova fração, tá? Então, e o 9 fica no denominador. Isso seria o inverso de um número. Bom, mas e aí o que seria então a nossa função inversa? A nossa função inversa, como a gente pode observar aí, isso aí é um slide lá da aula do professor Anthony, né, do EducaPE. E eu peguei só a partezinha que ele mostra da definição, tá? A gente vai comentar aqui um pouquinho. E aí vamos ler aqui a definição, né? Vamos agora para a definição de função inversa. Então o que é que ele diz nessa definição? Sejam k e p números reais, tá? E f uma função real. Bom, tal que f de k igual a p. Vamos identificar ali. Eu pego uma função, certo? E essa função, eu peguei aí o valor k, jogo na máquina. Lembra que eu sempre falo assim, né? A função, você pega um número real, joga na máquina, que é a função, está determinando, e ela transforma esse número, nesse caso aí, transformou em quê? O k foi transformado no número real p. Tá? E aí eu tenho essa primeira, vamos dizer, a função original, ainda não é a função inversa. Então, qual seria a função inversa? Seria a função aí g, outra função, obviamente, que vai ser a inversa de f se o que acontece? G de p igual a k. Aí vê só, g de p igual a k. Então, se eu tenho uma função em que eu jogo o número real k e ele transforma nessa função original, né, em um número real p, a função inversa, que ele aí está chamando de g, poderia se chamar de qualquer outra letra, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que a função inversa vai ser justamente olhando esses mesmos números reais, k e p, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o p, que foi o número em que k foi transformado na função original, aí ele pega a imagem da função original. Lembra disso? O k pertence ao domínio da função, certo? E o p pertence ao contradomínio. E esse p, ainda mais, ele é chamado de imagem, porque o k foi transformado, jogou na função e foi transformado no pzinho ali, no número real p, então ele é a imagem de k. Aí a função inversa vai pegar essa imagem de k na função original, transforma o p na função inversa e vai dar o quê? Vai voltar para a gente no número real k, ou seja, o k agora é imagem na função inversa, certo? Então é essa brincadeira que vai acontecer na função inversa. Então ele vai pegar um par ordenado lá da função original e vai apenas trocar. Ou seja, quem for domínio na função original, que é ali a função f, vai ser, na verdade, imagem na função inversa. E o pzinho, que é imagem na função original, vai ser domínio na função inversa. Tá? Então, basicamente, a função inversa vai ocorrer isso para todo par ordenado da função original. Qualquer par ordenado que eu pegar na função original, quando eu jogar na função inversa, isso vai ser verdade. Bom, eu falei em letrinhas aí, mas vamos dizer que f de 3 seja igual a 7.
na função original. f de 3 igual a 7. Então na função inversa eu vou pegar a imagem. Joga lá a imagem, que é 7, né? f de 3 igual a 7. Então pega o 7 e joga na inversa. Se ela der, na transformação dela lá, na máquina dela, der o 3, ou seja, o 7, que é a imagem da função original, se eu jogar ela na função inversa e transformar e dar o 3 como imagem, e o 3 que é lá na função original, o conjunto de partida, então a gente observa que essa função, essa segunda função, é a função inversa. Tá? E aí a função, essa função, que ele aqui chamou de g, né? O Anthony colocou uma função g, ela, g de x, né? Obviamente, também pode ser escrita nessa forma aí. Então vocês vão ver muito isso. F elevado a menos 1 de x significa que é a inversa da função original. Tá? Tranquilo? Bom, essa seria aí esse primeiro contato da gente com a função inversa, a gente ter essa definiçãozinha aí, essa definição formal, para a gente aí observar as próximas videoaulas que eu vou deixar disponíveis para vocês na continuação desse assunto de função inversa. Tranquilo? Então, pessoal, até a próxima videoaula aí. Tchau!